Eu sou Lenora Cunha. Para quem não me conhece, pode procurar aí no site disponível a comunicação anterior que eu fiz. E hoje eu quero falar com vocês sobre um conteúdo que eu acessei já há muitos anos. Eu sou terapeuta e há muitos anos eu venho trilhando um caminho que se chama Pathwork. Em inglês significa o trabalho do caminho. E tem uma obra que eu adoro e que se chama Gente que Mora Dentro da Gente. E esse material é de Patrícia Gebrim, que é uma terapeuta também, que andou pelo Pathwork. E ela ilustra o livro dela assim maravilhosamente. E eu tenho até algumas imagens que eu montei para falar de cada uma dessas nossas partes. Então, assim, para começar, dentro dessa visão, é como se nós, cada um de nós, como ser humano, temos talvez uma das três energias mais fortes. Por exemplo, pessoas que são muito mentais, são mais da linha do pensamento, elas vão poder acessar aquilo que a gente chama da sabedoria. Só que, quando isso cai no exagero, a pessoa fica mental demais, ela pode negar algumas coisas que ela sente. Ela pode ter dificuldade de sentir, porque é como se sentir fosse perigoso. Então a pessoa pode usar como defesa uma serenidade que é meio falsa. Sabe quando a pessoa é muito zen? Ela às vezes está se retirando. Ela se retira da vida, se retira das situações e não contribui com seu próprio poder ou com sua capacidade de sentir o que está acontecendo. Então a sabedoria, a mente, é desejável que ela esteja presente, mas que ela possa estar em equilíbrio. Em equilíbrio com o quê? Com uma outra energia, a gente costuma falar que é o raio do amor. A pessoa tem o raio do amor. Então é uma pessoa muito amorosa. E então ela vai conduzir a sua vida muitas vezes a partir do coração. Só que aí tem um perigo. Se a pessoa é muito amor, ela pode ter muito medo de perder o amor do outro e ela pode cair naquele risco de se submeter. A submissão é uma espécie de distorção deste raio do amor. Eu não posso imaginar que eu vá fazer o outro sofrer. Se eu disser não, então eu digo sempre sim. E isso é tremendamente prejudicial para que essa pessoa possa conduzir sua vida de acordo com o ser que ela é. Porque cada um de nós é diferente e cada um de nós tem a sua missão, vamos dizer assim, de ser o que é, né, em plenitude. E outra distorção que às vezes acontece na pessoa que é o raio do amor é quando ela faz muito drama, sabe o teatro? Quem nunca ouviu dizer, às vezes a sua mãe pode não ser desse raio, mas aquelas mães que falam, eu fiz tudo por vocês, eu fiz isso, fiz aquilo e mais aquilo e agora olha o que eu recebo, vocês vão me matar. Quem nunca ouviu um discurso desse? Então, as pessoas que são muito coração, elas podem correr o risco de ficar meio teatrais e às vezes até manipular o ambiente a partir dessa emoção tão à flor da pele. E aí, o outro raio é o raio que está ligado à vontade. A pessoa muito determinada, muito guerreira, muito firme, que vibra então esse raio que a gente chama o raio do poder. E aí o que pode acontecer? A pessoa pode realizar muito
pode estar muito bem posicionada, ser um excelente líder, né? Que tem essa energia da vontade e do poder. Mas, se isso também cai no exagero, a pessoa pode se tornar uma tirana, porque o mundo tem que ser do jeito que eu quero, porque o que vale é a minha vontade. E aí fica uma situação onde existe um tirano, existe um que se submete, existe o outro que se retira. Então, na verdade, o que nós podemos almejar, enquanto pessoas conscientes, é que nós possamos equilibrar essas energias e encontrar, de alguma forma em nós, aonde que está a nossa distorção. E para isso, esse caminho de autoconhecimento, de autotransformação, é interessante, porque junto dessa ideia, como se fosse um tripé, para que o mundo fique sustentado, ele precisa de ter o tripé em equilíbrio, né? Então, se falta poder, pode estar exagerado na serenidade ou exagerado no amor. Se falta o amor, está exagerado no poder. Então, é esse equilíbrio que a gente busca. E como uma forma da gente também pensar, eu mencionei logo no início, gente que mora dentro da gente, nós podemos reconhecer em nós uma criança. Essa criança, ela veio se desenvolvendo ao longo da vida, mas não é ela propriamente que cresce. Quando nós éramos crianças, provavelmente tivemos alguma situação que nós vivemos e que a gente reconhece como trauma, né? Ou como uma imagem que nós tivemos e que ficou fixada em nós. E essa criança, ela reaparece inúmeras vezes na nossa vida. E muitas vezes, quando nós estamos diante de uma dificuldade, não é o adulto que está presente, mas é a criança apavorada. E criança não consegue decidir as coisas. A criança às vezes faz pirraça e às vezes fica muito encolhida no seu canto. Então, reconhecer a nossa criança e cuidar da nossa criança, fazendo com que ela tenha experiências lúdicas, agradáveis, de arte, de brincadeiras, porque ela segue conosco a vida toda. E mesmo no processo de envelhecimento, onde nós nos aproximamos, muitas vezes dessa vitalidade da criança, é bom que a gente alimente a nossa criança de coisas boas. Mas também precisamos tomar cuidado. Às vezes o que aparece é aquela criança birrenta, principalmente se for uma pessoa com raio do poder. Então, é uma pirraça tremenda. Aí, nessa hora, a nossa criança precisa de limites. Eu vou dizer para a minha criança, não, agora não. Não, você não vai comer tudo isto que você quer, esta caixa de bombons de uma vez só. Então, a criança pede limite, pede colo e acolhimento quando estiver assustada, pede ludicidade, pede que nós possamos olhar para ela. Uma outra dimensão que nós temos é o nosso eu inferior. O nosso eu inferior é como aquele lado meio capetinha, que quer as coisas do jeito dele e que fala muitas vezes coisas negativas nos nossos ouvidos. É uma tremenda energia, mas é a nossa negatividade. Às vezes é a nossa má vontade, às vezes é a nossa forma inconsciente até de ferir o outro. Quando a gente pensa assim, nossa, mas eu não queria fazer isso, mas você fez. Quem foi que fez? Quem dentro de você teve essa atitude que às vezes você conscientemente não gostaria de ter? Então nós precisamos estar atentos a essa parte em nós, que é o eu inferior. Ela é carregada de muita energia e ela precisa ser conhecida. Não dá para a gente reprimir, porque pode ficar como
um bicho do mato preso no fundo do porão e ele faz muito barulho e ele faz muito estrago. Então nós precisamos nos aproximar dele para conhecê-lo. E dentro ainda dessa orientação, nós podemos ter uma parte que a gente chama que é a nossa parte sábia. Alguns podem chamar de eu superior. Talvez seja essa dimensão em nós mais conectada com o todo, com a beleza, com o bom. Isso que às vezes a gente reconhece como a parte divina em nós. Então, para poder lidar com todas essas partes, nós precisamos do nosso eu superior. E quais são as formas que eu encontro para dialogar com esse meu eu superior? Algumas pessoas fazem meditação, outras fazem oração, outras vão para um lugar de natureza, se aquietam, fazem silêncio, enfim, contemplam coisas belas, mas principalmente essa conexão feita com o nosso eu superior dentro de nós mesmos, onde encontramos respostas para muitas situações. E para que todas essas partes possam ficar bem observadas, principalmente nós precisamos ter o nosso eu observador. Porque como é que eu vou saber que parte minha que está na área dominando? Então eu acho interessante, aprendi isso com uma pessoa muito querida, quando você levanta as suas mãos, lá em cima onde se encontram seus dedos médios, no lugar mais alto, você liga a sua câmera de eu observador, e você passa o dia com essa câmera ligada. E à noite, antes de dormir, você vê o que essa câmera gravou. Você vai reconhecer as suas partes que atuaram naquele dia. E desta forma, você vai poder escolher, com autorresponsabilidade, trilhar um caminho de autotransformação. Quando você percebe que alguma coisa andou meio em desequilíbrio, mas tudo isso feito de uma forma muito amorosa com você mesmo, porque todos nós estamos aí para um processo de autoconhecimento, de autotransformação, para trilharmos os nossos caminhos com o coração. Muito obrigada e podemos nos encontrar em breve para mais alguns temas. Até!